todos e a todas. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Que ótimo, então. Então, boa tarde novamente. Eu me chamo Lilian Duarte, sou mobilizadora de adolescentes e jovens aqui no município de Sobral. Atuamos em parceria do Selo Unicef com a vice-prefeitura e é com uma imensurável alegria que eu acolho a cada um dos convidados para nós falarmos sobre um tema muito relevante, que é as estratégias de risco a fatores que afetam a saúde mental dos nossos adolescentes e jovens. Nós estamos falando de algo que é um desafio de todos, e é com um enorme prazer que eu quero saudar aqui o querido secretário, professor Herbert Lima. Boa tarde, seja bem-vindo. Quero saudar também o doutor Aristides, grande doutor Aristides, né, muito inteligente, sempre conosco. Seja bem-vindo. Quero saudar aqui a psicóloga Bárbara Monte, de Fortaleza, que está aqui conosco também nesse momento. É com enorme prazer que lhe recebemos. Seja bem-vinda. E não menos importante, saudar a nossa analista de políticas públicas, Marcilene Ferreira. Seja bem-vinda, Marcilene. E para iniciarmos esse momento, eu quero convidar a cada um que foi convidado para esse momento, para a saudação inicial, que vocês possam se apresentar rapidinho, coisinha de 1 minuto, para que a gente inicie o nosso bate-papo. Fiquem à vontade. Professor Herbert, por favor. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a Lilian Duarte, parabenizá-la pela sua mediação nessa live. Quero cumprimentar a Marcele Ferreira, a Bárbara Monte e também o doutor Aristides. Dizer que é uma grande honra, uma gratidão imensa participar desse momento na tarde de hoje. Espero que a gente tenha uma tarde de um bom bate-papo, de muita aprendizagem e muitas boas reflexões. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Pode seguir, doutor Aristides, fique à vontade. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, sejam bem-vindos. Inicialmente, agradecer pelo convite e agradecer pela sensibilidade relacionada à temática, que é um tema que a gente precisa bastante discutir e pensar conjuntamente, né, estratégias relacionadas à prevenção do suicídio, e vamos, né, aproveitar também, como disse o professor Herbert, essa tarde maravilhosa aqui, calorosa, na nossa cidade de Sobral, para que a gente possa pensar juntos, né, e debater, enriquecer temas relacionados, né, à prevenção e à juventude, e muito se faz necessário nos tempos de hoje, né? Então é isso. Obrigado. Segue a palavra, Bárbara Monte. Boa tarde, é um prazer estar aqui, né? E é tão importante esse encontro, tão importante esse tema, essa iniciativa de Sobral, para que a gente possa discutir sobre saúde mental da infância e da adolescência, principalmente nesse período em que a pandemia agravou, né, esse processo de sofrimento psicológico, né, de sofrimento psíquico. Então, estou muito feliz de poder aceitar esse convite, de estar aqui e poder participar desse diálogo, pois é dialogando que nós podemos pensar em propostas e em projetos para o futuro da nossa infância e da nossa adolescência. Muito obrigada. Uma honra recebê-la aqui. Segue a palavra, Marcilene Ferreira. Bom, que prazer estar aqui, um prazer imenso, né, participando dessa live, juntamente com vocês, que são profissionais dedicados no fazer profissional. Como todos já destacaram, é de suma importância discutir, né, estratégias de prevenção à saúde mental, né, de cuidados. Então, principalmente, né, nesse período pandêmico que a gente ainda vivencia, essa pandemia que impactou ainda mais as vulnerabilidades sociais existentes, né, as fragilidades materiais e morais.
dos indivíduos, das famílias. Então, se faz cada vez mais necessário discutir uma temática de grande importância para a sociedade. Nossos agradecimentos a todos os convidados. Desde já digo que é uma honra recebê-los aqui. E também aproveito o momento para agradecer à Editora Moderna, que nos cedeu essa plataforma. Nós estamos inaugurando o StreamYard enquanto vice-prefeitura. É um prazer estar com vocês e agradecer também à Editora Moderna. E para iniciar esse bate-papo, porque já está na hora, né? Eu quero começar aqui chamando a psicóloga Bárbara Monte, que é graduada em psicologia pela Unipod Fortaleza, pós-graduada em violência doméstica, tem mestrado em psicologia pela UFC e está se especializando em antropologia da infância e com uma vasta atuação nas políticas públicas de saúde. Eu queria começar com a Bárbara, um assunto que é um tanto polêmico dentro da nossa sociedade. Quando se fala de saúde mental, ainda é relacionado a um tabu social muito forte. E eu queria que a Bárbara pegasse esse ponto da desconstrução. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que já está mais do que na hora de vivermos essa desconstrução. E também, enquanto psicóloga, eu queria que ela falasse um pouquinho quais as estratégias que os adolescentes e os jovens que estão nos assistindo podem estar adquirindo. Por favor, fique à vontade. Boa tarde, Lília, muito obrigada. Bom, sobre o tema que a Lília sugeriu que eu iniciasse, é um tema de extrema importância. Pelo nosso tempo aqui, pelo perfil da nossa proposta de trabalho nesse momento, não caberia adentrar, né, em toda, porque existe toda uma história, não é, que nos explica como é que foi construído socialmente esse preconceito, esse tabu sobre a saúde mental, né? Os sentidos que a gente dá que a gente, sociedade, né, a nossa cultura no geral, dá para o sofrimento psíquico, são todos sentidos que destituem, né, aquele sujeito, aquela pessoa que tem um sofrimento psíquico. Então, veja que nós sempre nos remetemos na nossa cultura, né, maluco, o louco, né, é como se essas pessoas fossem menores, fossem incapazes, como muitas vezes fosse uma questão de escolha ou de vontade, né? Você não melhora porque você não quer, né? Às vezes até mesmo alguns discursos religiosos, né? É falta de fé, você não tem fé o suficiente. Então, tudo isso denota que, na verdade, né, o preconceito denota que a gente não tem um conhecimento suficiente. Por isso que esses momentos são importantes para a gente debater e construir conhecimento sobre, no caso, um problema de saúde, né, gravíssimo. Então, temos que passar a olhar, né, a nos olhar como não como mente e corpo separado, né, mas que nosso organismo, vamos dizer assim, é um conjunto, né, está tudo interligado. E não só o nosso organismo, né, mas o nosso organismo, nós, indivíduos, estamos interligados entre si, ao nosso contexto familiar, ao nosso contexto cultural, ao nosso tempo histórico. Então, tanto é que nesse período de pandemia, com o agravamento, não é, da insegurança alimentar, do desemprego, da quantidade de mortos que nós estamos, de mortes, né, que aconteceram, com a impossibilidade de fazer os rituais de luto que nós costumamos fazer. Eu estou trazendo aqui algumas situações, não é,
coletivas, gerais que a nossa sociedade está passando, com o aumento da violência, por exemplo, da violência doméstica, né? Já que o isolamento social nos deixa mais frágeis também a certos tipos de fenômenos de vulnerabilidade, como a violência, tudo isso nos afeta emocionalmente, né? Tudo isso fragiliza emocionalmente, psiquicamente. Então, qualquer problema, né, de saúde mental, ele não está na pessoa em si, porque nós não vivemos no vácuo, né? Nós vivemos num contexto, nós temos uma história de vida, nós temos vínculos, um contexto familiar, um contexto comunitário. Então, os nossos processos de adoecimento, os nossos processos de sofrimento psíquico estão sempre contextualizados por esses fatores que eu estou colocando aqui. Então, é importante que a gente repense, não é? Esses tabus também, né? Esses preconceitos em relação à saúde mental tem a ver também com uma lógica, né, produtivista da nossa sociedade. Quem não está no perfil para ser produtivo, né, para gerar lucros na nossa sociedade, visto como alguém incapaz, né, ou que está incapacitado ou incapacitada. Enfim, no caso, a adolescência e a infância é uma situação mais delicada porque são sujeitos em desenvolvimento, que não tem um repertório, né, no seu desenvolvimento, não tem um repertório emocional, um repertório simbólico, um repertório físico tão desenvolvido quanto nós adultos, para poder elaborar os eventos da vida. Mas, ao mesmo tempo, né, falando especificamente da adolescência, nós temos aí mudanças biológicas, sociais, afetivas, né? Um processo de redefinição de identidade, de relações, de sexualidade, de projetos de vida, ao mesmo tempo que essa série de mudanças pode deixar o adolescente, né, a infância, a própria condição de estar em desenvolvimento, pode ser uma vulnerabilidade, também pode ser uma potencialidade, né? Porque a gente tem que focar na potencialidade. Muitas vezes a gente foca no que está faltando, vamos dizer assim. Não que a gente não deva olhar para o que está frágil, para o que está vulnerável. Mas, ao mesmo tempo que a gente olha para o que está vulnerável, a gente tem que olhar para o que há de potencialidade naquele contexto, né? Ou naquele sujeito. E o adolescente tem grande capacidade de reconhecer alternativas, né, rever escolhas e encontrar soluções criativas. A criança também. É muito importante, é fundamental, aliás, que nós tenhamos o sistema de garantia de direitos funcionando. Acho que a Marcelene vai poder falar disso bem melhor do que eu, mas desse sistema de garantia de direitos são as nossas políticas públicas voltadas para a infância e a adolescência. No que tange à saúde mental, sem dúvida, garantir cidadania, não é garantir que a nossa subjetividade, o nosso psíquico, vamos dizer assim, não seja violado, né? Ter acesso à educação, à saúde, não é? Enfim, a proteção integral, a assistência social, nos torna mais potentes, né? Vamos dizer assim, é mais difícil que nós tenhamos, que se criem condições para que o sofrimento psíquico se desenvolva. Então, se a gente tiver unidades básicas de saúde, né, CAPs, o SUAS com os CRAS, com os CREAS, enfim, as escolas, né, elas são grandes espaços de desenvolvimento. E desenvolvimento é saúde, em todos os aspectos. Nós sabemos que as escolas
muitas vezes elas são um dos principais locais de acolhimento em comunidades vulneráveis socialmente, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, pensar em estratégias de prevenção, estratégias de prevenção e fatores de risco estão relacionados ao sistema de garantias de direito. Como eu disse, escola, saúde, saúde, educação, a proteção integral como um todo, né? A proteção integral, se ela não estiver bem organizada, isso vai afetar a comunidade da criança, do adolescente, vai afetar a sua família, portanto, vai afetá-la também em diversos âmbitos. Mas se estiver organizada, se a criança e o adolescente, né, e mesmo o adulto, tiver uma rede, né, uma rede comunitária, uma rede familiar, né, no qual esses vínculos, né, possam ser vias de construção, de possibilidades diante de alguma situação de crise, é bem mais difícil que essa criança ou adolescente desenvolva algum sofrimento psíquico, né? Então, a escola, ela tem todo esse potencial, mas a gente também tem que considerar que os espaços educativos, desde a escola até a graduação e até mesmo a pós-graduação, a gente está falando aqui de jovens também, né? Podemos pensar em jovens, a depender do contexto institucional desses espaços educativos, esses espaços educativos podem não ser um espaço de desenvolvimento / aprendizagem, e sim um espaço que produz adoecimento. Porque a gente tem que pensar qual é o projeto político-pedagógico dessa escola, né? A equipe pedagógica tem condições de desenvolver o trabalho de forma adequada, né? Quais são os espaços de escuta que a escola tem, né? É uma escola bancária, produtivista, ou é uma escola em que a criança e o adolescente podem desenvolver processos de aprendizagem e, portanto, de criatividade, de potencialidades, né? Quais são os projetos voltados às ferramentas que aquela escola, e quando a gente fala de escola, a gente está falando da equipe pedagógica também, quais são as ferramentas que esses profissionais têm para promover saúde mental, né? Promover saúde mental dentro de espaços educativos não é palestras pontuais, por exemplo, né? Ou não a gente chamar, olha, eu achei isso aqui interessante, aquilo ali também, e eu percebo que em alguns espaços educativos vêm pessoas das mais variadas formas, né? Com os mais diversos projetos, alguns nem com tanta qualidade assim, e vão fazer uma atividade na escola. Mas não pode ser algo aleatório, né? Promoção de saúde mental na escola tem que ser um projeto contínuo, tem que ser um projeto pensado com os educadores, com os estudantes e com a família. A família também é participativa desse processo, né? É participativa do desenvolvimento, e o que acontece na família reverbera de alguma forma na escola e vice-versa. Então, promoção de saúde mental implica formação continuada da equipe pedagógica e o desenvolvimento de um projeto também que seja contínuo para se trabalhar, né, o desenvolvimento integral das nossas crianças e adolescentes. Além disso, é preciso que a escola ela esteja articulada com essa rede de proteção integral, né, com esse sistema de garantia de direitos. É preciso que a escola esteja articulada com os equipamentos do SUAS, que esteja articulada com os equipamentos do SUS, que esteja articulada com o Conselho Tutelar, enfim, é preciso que essa rede esteja articulada, porque a escola não tem
como dar conta de todas as demandas, né? Inclusive porque algumas demandas não são da alçada da escola. Então, é preciso que essa rede funcione bem articulada para que a promoção de saúde seja garantida. Acho que no momento é isso. Lília, seu microfone está desligado. Boa tarde, a Lília deve estar com problema, está com o microfone desligado, acho que caiu a internet dela, mas nós queremos agradecer aí as palavras da professora Bárbara e vamos chamar aqui o nosso secretário de Educação do município de Sobral, professor Herbert Lima, que vai trazer aqui também a sua palavra para que a gente possa ouvi-los e ele falar aí também das estratégias de como a gente prevenir a saúde mental dos nossos adolescentes e jovens. O professor Herbert, que é uma pessoa que tem aí uma larga experiência na área da educação, tem também aí o grande desafio de conduzir aí esse trabalho, de coordenar, de liderar esse processo junto aos professores, coordenadores, supervisores escolares de nosso município. Portanto, ele tem aí diante de si um grande número de crianças, adolescentes e jovens que participam do processo educativo. O professor Herbert é doutor da Universidade Federal do Ceará e, no momento, exerce a função de secretário de Educação do município de Sobral. Professor Herbert, é com você. Boa tarde a todos, boa tarde, Emílio Silva, articulador da Unicef e assessor especial da Vice-Prefeitura de Sobral. Boa tarde, doutora Bárbara Monte, boa tarde, doutor Aristides, boa tarde, Marcilene Ferreira. Muito obrigado a todos. Eu estou muito feliz e muito grato pela oportunidade e pelo convite recebido. Bom, seguindo aqui o nosso cerimonial, eu vou ter 15 minutos para uma breve fala para tratar um pouco sobre a educação como instrumento de promoção para a saúde mental e as estratégias que são desenvolvidas pelo município de Sobral, de maneira particular pela Secretaria de Educação de Sobral, dentro da sua política educacional. Bom, primeiro dizer que é sempre uma grande honra e a oportunidade ouvir os especialistas, né, ter a oportunidade de ter ouvido a fala inicial da doutora Bárbara Monte em relação às questões que envolvem a saúde mental e a necessidade de um conjunto de conceitos, de reflexões, de conhecimentos que nós precisamos ter, não só no campo teórico, mas também no campo prático. A minha especialidade é um pouco voltada mais para a área da educação, da avaliação, da tecnologia, e, nesse sentido, a gente tem tentado conduzir, junto à política educacional do município de Sobral, nesses últimos 5 anos,
algumas iniciativas e ações direcionadas a essa pauta. E eu selecionei, para os meus 15 minutos que eu tenho aqui nesse bate-papo com vocês, 2 pontos em particular que estão no dia a dia das nossas escolas e eu considero da maior relevância e da maior importância dentro dessa temática. O primeiro ponto que eu queria partir é que Sobral tem construído, nesses últimos 24 anos, uma política pública pautada em alguns critérios, em alguns elementos, em alguns princípios que fazem com que o município de Sobral, através de alguns indicadores nacionais e internacionais, tenha alcançado, superados desafios importantes que nós acreditamos que o Brasil ainda tem em relação à qualidade educacional. Claro que isso não faz a nossa cidade, o nosso município parar e nem simplesmente descansar em relação à busca de qualificar mais ainda essa política educacional, mas alguns desses elementos, eles são importantes porque consolidam um projeto de alfabetização no campo educacional, consolidam também um trabalho direcionado para a melhoria da qualidade do atendimento na educação infantil, no ensino fundamental, assim como também na educação em tempo integral, na sua política de formação de professores, de valorização dos profissionais do magistério e também da formação continuada de gestores e no processo de acompanhamento pedagógico. E nos últimos anos, a gente tem tentado tratar as questões que envolvem o desenvolvimento das habilidades afetivas, emocionais, sociais, para além dessas questões cognitivas e de aprendizagem que são tão importantes. Então, dialogando com algumas instituições especialistas, com universidades, com pesquisadores, com estudiosos sobre o tema, Sobral tem criado um novo eixo na sua política educacional, que é o eixo das competências afetivas, emocionais e sociais. Para isso, nós estabelecemos um conjunto de convênios de cooperação com instituições, como eu já disse, especializadas. Estamos oferecendo e implementando uma série de cursos, seminários, formações de sensibilização e capacitação com diretores, com coordenadores, com professores, e chegamos, nos últimos 2 anos, efetivamente nas escolas, principalmente pela instituição de um novo agente público no campo da política educacional de Sobral, que é o orientador das competências socioemocionais. E, através de concurso público, Sobral se tornou a primeira rede pública municipal do Brasil, a primeira cidade a ter um psicólogo em cada unidade escolar, servidor efetivo, concursado, iniciando agora pelo Ensino Fundamental 2, e nós acabamos de convocar, fechando o número de 50 psicólogos, os últimos aprovados em concurso público. Então, dentro da educação infantil, do Ensino Fundamental 1 e do Ensino Fundamental 2, todas as nossas escolas terão psicólogos para apoiar os diretores, o coordenador pedagógico, o professor em sala de aula, para desenvolver, através de projetos interdisciplinares, de atividades lúdicas, o desenvolvimento de competências como amabilidade, respeito, tolerância, diversidade, o combate e o diálogo sobre o bullying, o cyberbullying, processos que eventualmente a criança esteja atravessando de baixa estima, de depressão, de melancolia. Então, todos esses elementos vão ser identificados, mapeados, dialogados com os adolescentes e os pré-adolescentes dentro das escolas e através de ações interventivas, de rodas de conversa, de projetos interdisciplinares, de diálogos. O psicólogo, juntamente com os profissionais da escola, vai contribuir nesse eixo tão importante que é o desenvolvimento de habilidades socioemocionais que possam contribuir para a melhoria da saúde mental dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Então, esse é um primeiro desafio, e esse desafio nasce a partir de trabalhos acadêmicos, da cooperação e do diálogo com instituições de referência, como é o caso hoje, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, que faz um trabalho importante nessa área, mas também com profissionais da área da saúde, da psicologia, de universidades, como é o caso da Universidade Federal do Ceará, e da consolidação, da estruturação dessa política pública através
do concurso público para psicólogo nas nossas escolas. Esse trabalho já foi iniciado, os professores estão em formação permanente, os orientadores também, os diretores. Nós já temos 15 orientadores que há mais de 2 anos, psicólogos, estão atuando nas escolas municipais, e agora serão mais 37, fechando um total de 50 orientadores, já que 2 vagas foram estabelecidas como classificáveis nas nossas escolas. Então, esse é um passo importante para estruturar essa política. E um outro ponto também, para concluir esse primeiro elemento que eu trago aqui, é o fato de que eles também vão trabalhar sobre uma perspectiva cognitiva, pedagógica. Então, as competências socioemocionais, afetivas, sociais, elas não vão só melhorar as questões da saúde mental, das habilidades de convivência, de tolerância, de uma série de outros aspectos ligados a um momento que é tão desafiador, que a criança e o adolescente atravessam em determinado momento da sua vida, com relação à saúde mental e outros aspectos emocionais, mas também esse trabalho desenvolve uma metodologia que nós chamamos de duplo foco. Então, é possível trabalhar habilidades da matemática, da leitura, da língua portuguesa, da história, da geografia, da arte, da educação física, olhando para as questões da aprendizagem, para as questões curriculares, mas também desenvolvendo e estabelecendo uma série de projetos, interrupções de linguagens com o desenvolvimento das habilidades afetivas, sociais e emocionais. E, por último, o segundo e último exemplo que eu trago aqui para concluir a minha fala dos 15 minutos, são as questões que envolvem a oferta da educação em tempo integral. Então, o município de Sobral, nos últimos anos, tem saído de 1 a 2 experiências de escolas de tempo integral. Hoje são 14 escolas que recebem um adolescente no início da manhã, ele tem uma refeição no período da manhã, almoça ao meio-dia, tem outra refeição no período da tarde e passa o dia inteiro na escola. E quando a gente fala de escola de tempo integral, não é porque a criança fica o tempo integral, manhã e tarde, vespertino, diurno e matutino durante o período inteiro na escola, não. É porque essa escola, esse modelo e essa metodologia de trabalho também promove a formação humana e integral. Então, trabalhar com projetos interdisciplinares, com valores, pensar sobre si, desenvolver em cada criança, em cada adolescente, um espaço dentro de si mesmo, para que ele saiba que na vida a gente tem que aprender a lidar com as emoções, com a euforia, com a vitória, com a conquista de uma nota, de um bom desempenho numa atividade atletiva, com a paixão, com o amor, com a descoberta, mas a gente também tem que criar espaços dentro de nós para aprender a lidar com a perca, com as frustrações, com o luto, com o não, muitas vezes com a decepção amorosa, ou a nota que não foi muito bem naquele determinado momento na prova, ou naquela atividade, naquela competição esportiva, ele não chegou ao êxito, ao objetivo que ele queria. Isso faz parte de momentos da vida. Saber criar esse espaço dentro de cada um de nós, adolescentes, educadores, professores, gestores, a sociedade em geral, é o mais importante e é, sem dúvida nenhuma, fundamental. Porque a gente vai ter, sim, momentos de alegria, mas vai ter momentos de tristeza, e isso fazem naturalmente parte dos ciclos da vida. E o mais importante é a gente criar, dentro de cada nós, um espaço para acomodar, para saber lidar com essas emoções e, principalmente, independente do resultado, seguir em frente em busca de novos desafios, de novas conquistas. Então, o tempo integral também traz essa pauta. Além de trabalhar as questões do currículo, além de trabalhar uma série de iniciativas de contraturno, né, do projeto de vida, da questão da iniciação científica, também do trabalho com desenvolvimento de competências socioemocionais, de uma série de outras linguagens no campo da cultura, da arte, da literatura, do protagonismo juvenil, do projeto de vida, fazer o adolescente pensar no seu projeto e na sua perspectiva de vida, também faz parte desse modelo. E o nosso desafio é muito claro. Esse é um compromisso do prefeito Ivo Gomes,
da vice-prefeita Cristiane Coelho, mas principalmente de todos nós que fazemos a educação de Sobral, que é, nos próximos 3 anos e 4 meses, ainda nessa gestão, universalizar 100% de todas as nossas escolas de ensino fundamental 2 com adolescentes nesse modelo das escolas de tempo integral. Ou seja, as crianças estarem o dia inteiro na escola, serem acompanhadas por um profissional também da área de psicologia que trabalha o cognitivo, a aprendizagem, mas a saúde e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e, principalmente, ter um currículo diversificado que possa fazer com que ele seja um protagonista acadêmico, se desenvolva bem nas suas habilidades acadêmicas, escolares, mas, acima de tudo, saiba lidar com as emoções e esteja preparado para os desafios que a sociedade e a vida têm, especialmente no campo da saúde mental. Mais uma vez, muito obrigado. Eu concluo aqui o tempo que eu tinha e passo a palavra a Lilian Duarte, que é a nossa mediadora da tarde de hoje, para que ela possa seguir com a nossa mesa. Voltando, estão me ouvindo bem agora? Voltando, pronto. Gente, peço desculpa pela eventualidade, essas coisas de internet, né, acontecem, mas estamos aqui tentando, e eu gostaria de agradecer ao professor Dr. Herbert Lima, como sempre, muito espetacular em suas palavras, e como estudante, como cidadã sobralense, é uma alegria muito grande ver a educação pública de Sobral evoluindo, porque nós sabemos que a educação também é um dos desafios que o país inteiro enfrenta, né? E a educação de Sobral é referência. É um grande prazer ter o Herbert aqui conosco, porque ele tem essa postura de liderança muito forte e sempre pensando no melhor da educação de Sobral. Obrigada pela sua participação, doutor Herbert. Também estamos aqui à disposição, se nós pudermos contribuir para a educação de Sobral. E agora eu gostaria também de agradecer aos alunos, porque nós temos alunos aqui, adolescentes do 8º ano, alguns eu já vi aqui de outras escolas, agradecer aos nossos telespectadores que estão aqui comentando, que estão nos assistindo. E também gostaria agora de convidar uma figura muito importante, que é o Dr. Aristides Parente. O Dr. Aristides Parente é especialista em saúde mental, preceptor de psicologia da residência multiprofissional em saúde mental e também é coordenador da rede de atenção integral à saúde mental de Sobral. Doutor Aristides, eu queria convidá-lo agora para falar sobre as suas perspectivas sobre esse nosso tema de saúde mental, como também analisar os desafios que você imagina relacionados a esse tema sobre saúde mental e as estratégias de Sobral enquanto coordenador. O que Sobral tem feito nesse âmbito mais da coordenação relacionada à saúde mental? Fique à vontade. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todo mundo que nos escuta, que nos assiste nesse momento. Mais uma vez, eu reforço aqui a relevância de se discutir sobre esse tema, né? Primeira coisa que é super pertinente da gente falar, já que a gente está numa live voltada para o público jovem, é exatamente sobre esse conceito de saúde mental. É muito comum a gente ver nas rodas de conversa por aí as pessoas manifestarem uma certa resistência, uma certa dificuldade de reconhecer o que é a saúde mental, porque desde então já confunde com outro conceito que é o de doença mental. Né? Então, muitas vezes a gente diz assim, eu não quero ir para o psicólogo porque eu não estou doido. Né? Então, tem muito essa confusão do que se chama de saúde mental com doença mental. E aí é importante que a juventude que está nos ouvindo agora e nos assistindo, primeiramente, tenha essa clareza que são conceitos distintos, né? Para que a gente possa, a partir disso, entender que a nossa saúde mental não é a mesma coisa de dizer que nós já estamos doentes mentais. E essa clareza, ela é super pertinente,
para que a gente possa pensar nas maneiras que a gente deve desenvolver para cuidar da nossa saúde mental. Exatamente para não precisar chegar ao ponto de adoecer. Então, entender sobre saúde mental e conversar sobre saúde mental é extremamente relevante em qualquer etapa da vida, né? E na juventude também, porque na juventude a gente está aí cheio de desafios que são colocados pelos tempos de hoje e por uma série de fatores sociais que podem colocar em risco isso que a gente chama de saúde mental. E se a gente fugir desse assunto, desse debate, né, isso acaba fazendo com que a gente perda oportunidades riquíssimas de conhecer sobre saúde mental e de nos cuidarmos de nossa saúde como um todo, inclusive da saúde mental. E aí eu vou, em cima disso, explicar alguns conceitos práticos de como a gente pode perceber isso no nosso dia a dia. Né? Já entendendo que saúde mental é diferente de doença mental, significa dizer que a saúde mental ela pode ser vista em algumas concepções, como, por exemplo, eu posso falar da nossa condição de saúde mental que precisa de algum tipo de tratamento, de algum tipo de cuidado, seja com alguma medicação, seja com alguma terapia, seja com alguma prática esportiva, seja com processo de ressocialização, de organização de vínculos familiares, de superação de traumas, etc. Mas tem um outro ponto muito importante de saúde mental, que está muito ligado com esse nosso momento de hoje, que é compreender a saúde mental no que diz respeito aos aspectos preventivos. O que é que eu posso fazer para prevenir as situações que me colocam em risco e assim afeta a minha saúde mental? Né? Quando eu consigo fazer isso, eu vou estar falando de uma saúde mental preventiva. E olha que interessante, quando a gente começa a ver possibilidades de se trabalhar a saúde mental nessa perspectiva da prevenção. Né? Isso pode se dar de várias formas. Né? Vai depender de cada situação da vida da gente, do que a gente vai passando em determinado momento. Alguns pontos merecem a gente destacar. Vamos entender o seguinte, só para a gente começar a pensar em linhas gerais. Nós, seres humanos, somos seres sociais. A gente precisa um dos outros para interagir, para pensar junto, para conversar, para fazer atividades de estudo, de lazer, coisas que a gente gosta, obrigações que são colocadas para a gente dar conta. A gente sempre precisa uns dos outros para se apoiar. Um ponto importantíssimo nesse processo, quando a gente fala, e eu falo disso, que nós somos seres sociais e a gente precisa uns dos outros, é fazer com que a gente aprenda, né, conviver com as pessoas. Como o professor Herbert bem colocou agora há pouco, né, aprender a conviver com as perdas, aprender a conviver com quando a gente leva um não. Né? E a gente vive com isso o tempo todo. Uma coisa que vem me preocupando muito quando se fala de saúde mental dos nossos jovens, principalmente aqui no município de Sobral, nas últimas transformações que a gente tem tido nos últimos anos, nas últimas décadas, é que as pessoas hoje, essa capacidade de interação social no mundo que eu digo no mundo real, não é no mundo virtual, ela tem sido muito reduzida. E isso tem repercutido na vida das pessoas. Uma coisa que eu sempre digo nessas rodas de conversa que a gente faz é o seguinte: pasmem vocês acreditar que tem uma criança de 10 anos de idade que nunca foi numa padaria comprar um pão. Então, assim, a gente pensa, poxa, o que é ir numa padaria comprar um pão? Uma criança de 10 anos que nunca foi, ela tem medo de ir, ela dá um nervosismo. Ela não sabe se compra o pão ou se compra o leite ou se volta, não sabe como pedir o pão ou como esperar o troco, porque falta essa experiência que a gente tem que ter na vida, interagindo com as pessoas. E eu estou dando esse exemplo simbólico aqui de ir na padaria comprar um pão, porque se você pega hoje a criação de uma criança
que vive, na sua grande maior parte do tempo, em casa ou na escola. Quando não, convivendo com um instrumento que é o celular, substituindo os brinquedos, os jogos convencionais, as brincadeiras com outras crianças, que não brinca mais numa calçada, que não brinca mais numa praça, porque é perigoso, porque tem a violência, porque os pais têm medo de levar pela insegurança, e uma série de outros hábitos dos nossos tempos atuais, a criança vai crescendo e vai perdendo a oportunidade de aprender nessas interações, né, tratativas, e ela levaria para o resto da vida. Então, quando isso falta, e a gente vê muito isso hoje, quando as crianças com 8 anos ainda nunca andou de bicicleta, não por falta da bicicleta, mas porque não tem a oportunidade de ter um espaço para andar, ou porque os pais não incentivam, porque tem medo da violência de soltar a criança na cidade, enfim, uma série de outros fatores, e isso vai repercutindo no desenvolvimento da criança, ao ponto de, quando chegam na adolescência, começam a ter dificuldades para lidar com outras tratativas da vida de adolescente, porque não foram bem desenvolvidas na etapa anterior. E aí as crianças e os adolescentes têm dificuldade para negociar algumas situações, né, de frustração, de luta por interesses específicos da adolescência, né, como, por exemplo, negociar com os pais a ida para a casa de um colega para brincar, ou para ir para uma festa, ou para estudar junto, porque não tem essa vivência muito bem desenvolvida. Então, isso hoje é um ponto que eu me preocupo muito. E não canso de dizer isso nos ambientes que a gente discute como esse, porque a gente tem que ampliar esse debate para os adolescentes, para os pais, para os educadores e para todo mundo que puder ter oportunidade de refletir sobre isso. Né? A gente está vivendo hoje uma sociedade da tecnologia remota que não vai dar conta de desenvolver no sujeito tudo que ele aprenderia e desenvolveria no contato real entre as pessoas. Então, a gente tem que levar isso muito a sério, porque a gente sabe que o mundo tecnológico, ele realmente facilita alguns processos de comunicação, né? Mas ele não dá conta de desenvolver todas as habilidades necessárias para um pleno desenvolvimento de uma pessoa. A consequência disso que a gente vai ver, eu vou dar um exemplo bem grosseiro, espero que vocês compreendam o que eu vou dizer, para a gente não levar muito para o extremo. É só um exemplo metafórico. Uma criança, ela tem que pisar descalço no chão quente, para sentir o calor. Não dá para ficar temendo porque ela vai gripar. Ela precisa tomar banho de chuva, ela precisa correr no calçamento, ela precisa cair para aprender a se levantar, ela precisa andar de bicicleta, ela precisa conhecer os vizinhos de onde ela mora, né? Porque isso vai ajudando nas habilidades de socialização, de se comunicar com as pessoas, de perder a vergonha, de perder a timidez, de saber resolver situações básicas do dia a dia. Quando isso não acontece, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter crianças que, quando chega na hora do almoço, se não tiver uma pessoa para botar comida no prato, ela estando na mesa com o prato, a panela do feijão e do arroz na frente dela, ela não bota no prato, porque não foi ensinado isso. Aí você imagina quando vai para a rua. Ela não sabe pegar uma fila, porque ela vai sentir um nervosismo se pegar a fila. Ela vai ter dificuldade se alguém disser assim, vai ali na lotérica pagar uma conta de água, ela fica com medo, não vai querer ir, porque nunca foi ensinado isso, né? Antigamente, e quando eu falo antigamente, não é muito tempo, são só poucos anos atrás, uma criança conhecia todas as outras crianças da rua que ela morava num raio de meio quilômetro. Estou falando aqui em linhas genéricas. Conhecia as outras crianças porque conhecia que estudava na escola, porque era primo do amiguinho, porque era um conhecido que ela já conhecia quando passava em frente. E ela conhecia também, sabe o quê? Os cachorros da rua. Porque ela tinha medo de levar carreira dos cachorros e do cachorro morder. Então, ela sabia quem eram as casas que tinham crianças e onde tinham os cachorros. Hoje, as crianças não conhecem as crianças da rua, do bairro,
Muitas crianças nunca rodeou nem um quarteirão da casa que mora, a pé, né? Só anda de carro ou de moto com um adulto. E até para brincar, o horário da brincadeira com outra criança é contado, os minutos, né? Você tem meia hora para brincar, você tem uma hora, tem que ficar ali hiper vigiado. Então, esses hábitos da nossa cultura moderna, isso não tem sido muito favorável no sentido de que as crianças e, consequentemente, os adolescentes aprendam a desenvolver habilidades que são extremamente necessárias para o dia a dia. Então, isso vai reverberar, por exemplo, na saúde mental das pessoas, no conceito de riscos de sofrimento e de adoecimentos mentais. Porque a gente precisa ter muito claro essa necessidade, que é uma necessidade humana, de desenvolver essas habilidades, né? Que é desenvolver o cognitivo, mas interagindo com o mundo. Quando isso não acontece, né, a gente acaba construindo na vida das pessoas os riscos que ela pode se submeter. Esses riscos podem desencadear, né, processos de sofrimento e, quando não, fica mais grave ainda, processos de adoecimento. Então, eu estou falando assim, numa escala de que um é ruim, que o outro é pior, né? O sofrimento é ruim, o adoecimento é pior. Então, são condições que todo mundo passa, que faz parte da vida, mas que nós temos que ter estratégias de superação e de lidar com essas situações. Nos tempos atuais, a gente tem alguns exemplos de alguns pontos que nos deixam mais vulnerável a esse processo de sofrimento e de adoecimento. Vou citar aqui como exemplos, né? Fragilidades nas relações. Todos nós temos que ter amigos e colegas. É uma necessidade humana que a gente tem disso. Então, o sujeito, se ele leva uma vida, ele não constrói amizades, ele não constrói coleguismo, ele não faz aquele entendimento de que isso é importante na vida dele. E, como uma consequência disso, ele desenvolve um outro processo, que é um processo de uma solidão, que muitas vezes a gente chama de solidão crônica. Aquele sujeito que só vive na vida dele, não tem amigo, não tem colega, não faz nada com os colegas, não participa das atividades da escola, nem da família, nem de outro canto. Só é naquele que a gente chama popularmente, assim, que vive no quarto dele, lá trancado, né, ou no celular, ou no videogame, ou fazendo alguma coisa que só ele sabe lá o que é que está fazendo. Então, isso é um ponto que a gente tem que começar a despertar, tem que conversar com as famílias. Claro que não é uma conversa no sentido de caçar culpado. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é da professora. Não, não é culpados. Mas é entender que a gente precisa avançar na vida desse sujeito para ele não ficar nesse mundinho da solidão, sem explorar as relações interpessoais, porque isso o coloca em riscos de sofrimentos e de adoecimentos em saúde mental, quando a gente está dentro dessa concepção. Outro ponto também muito comum no tempo de hoje, que a gente precisa debater muito, são as questões das violências, a violência doméstica, o bullying, o cyberbullying, né? As dificuldades do sujeito de aprender a se defender, né? Ele precisa, isso a gente aprende convivendo, né? Então, a gente às vezes pode estar muito exposto a situações de violência que passa desapercebido ou passa ignorado, que a gente precisa discutir sobre essas questões. E dentre tantas outras que a gente vai identificar no cotidiano, né? Como, por exemplo, o diálogo com os pais, as oportunidades de manutenção dos vínculos familiares. Há pouco tempo atrás, as crianças, quando estavam de férias, passavam semanas na casa dos avós, num sítio, numa fazenda, num outro bairro, na casa de um tio, de um padrinho. Hoje a gente não vê mais isso, é cada um ali no seu mundinho, isolado. Quando muito sai, só quer saber de ir para um shopping ou para um parque aquático e pronto, como se o prazer da vida se resumisse a esses
momentos pontuais, lúdicos, e não explora, né, outras possibilidades que fortalecem essa interação, fortalece o sentimento de segurança pessoal, que é muito importante na criança e no jovem. E nos adultos também, mas eu estou frisando mais na criança e no jovem por conta da nossa temática. Então, isso nos alerta que quando se fala de saúde mental, numa perspectiva de prevenção, nos faz pensar, né, em como a gente tem que abrir esse debate com a sociedade, com os pais, com os professores, com os jovens principalmente, com as crianças, de como é que elas estão levando a vida delas no dia a dia. Né? Se está só naquele mundinho isolado ali, pega o celular para não fazer zoada, pega o celular para não dar trabalho e fica só brincando no celular e não explora as possibilidades de interação com outros familiares, com os vizinhos, com outras crianças do bairro. Pasmem o que eu vou dizer a vocês, e não é exagero meu, mas é apenas mais um mote para a gente refletir. Até pouco tempo atrás, uma criança, quando ia para a escola, quando terminava a aula, ela ia para casa a pé, sozinha. E se chegasse em casa, a casa tivesse fechada, ela saía, deixava a mochila em alguma casa da vizinhança, e quando os pais chegavam, os pais é que iam ficar enlouquecidos procurando onde é que a criança estava. Muitas vezes jogando bola no campo de futebol ou na casa de algum conhecido, brincando. Hoje, a situação está tão dramática que é raro você ver uma criança que vai sozinha da escola para casa. Porque ela não é estimulada aí, sempre ela é estimulada a alguém buscar e alguém deixar. E se acontecer uma situação, claro que eu estou exagerando, tá? Dela ir sozinha do colégio para casa. E se chegar em casa e não tiver ninguém em casa, ela tem uma crise de choro, ela tem uma crise de pânico na calçada de casa, porque ela não sabe o que fazer, porque a casa está fechada, não tem ninguém, ela não sabe para onde ir e fica ali chorando até alguém ver e socorrer. Né? Veja como os hábitos, as tratativas de como nós estamos conduzindo esse processo com as crianças, ele precisa ser amplamente debatido. Né? A gente tem que avançar, né, para alguns modelos de desenvolvimento nas habilidades nas crianças, nesse campo da interação social, que é o que eu vejo aqui na nossa realidade, um tanto desafiador e é um tanto necessário que se faça. Porque qual a consequência grotesca de tudo isso? Chegam adolescentes que não sabem lidar com essas situações adversas que vão aparecendo no dia a dia, que é plenamente natural de acontecer, e se desesperam e abrem quadros de sofrimento, às vezes ficam tão angustiados que o alívio da angústia é se automutilar. Né? Quando a gente conversa com muitos desses adolescentes que se automutilaram, eles dizem que fizeram isso para se sentir. Né? São pessoas que estão assim num campo de uma solidão crônica, de levando uma vida tão sem intensidade de sensações, de prazer, de relacionamentos, de prazer em formas de interação, de comunicação, que é como se a vida estivesse ali, levando ali uma temperatura morna, nem é quente, nem é fria, nem é doce, nem é salgada, é só uma coisa insossa, no sentido metafórico, que ela se corta que é para se sentir, sabe? Assim, veja o quanto faz falta essa criança passar um domingo debaixo de um cajueiro, brincando num sítio, correndo descalço no sol quente, tomando banho de chuva, brincando com os colegas, levando carreira do cachorro, né? Aprendendo a temer o professor, não no sentido que o professor seja uma figura temerária, mas no sentido de refletir sobre a orientação que o professor está dando para a vida dela, que os alunos dizem, vão convidá-las para brincadeiras que ela vai ganhar e também vai perder, mas que ela vai precisar experimentar isso porque é importante na vida da gente. Né? Se a gente não se permite abrir a nossa vida para essas sensações, para essas experiências, a vida vai ficando insossa. E aí, quando a gente se depara por alguma situação mais intensa, no sentido de uma frustração, de uma decepção amorosa,
de um luto, de uma dificuldade de adaptação, de uma mudança de ambiente, o sujeito fica tão desanimado, tão sem perspectiva, que ele acaba produzindo mais crise para ele mesmo, como as automutilações e muitas vezes as tentativas de suicídio relacionadas a essas situações existenciais que poderiam ser minimizadas ou até mesmo prevenidas se a gente tem um sujeito que consegue, desde a sua tenra infância, ter um forte investimento de interação social na vida dele. Então, isso são pontos relevantes que, para a juventude que está nos assistindo, nos ouvindo agora, é importante a gente pensar, poxa, como é que estamos levando a vida? O que a gente pode fazer de bom, de prazeroso, né, que não seja na linha do conflito com os pares, com os pais, com os colegas de escola, mas naquilo que agregue, que nos fortaleça, que nos faça se sentir bem, né? Isso é super importante, que a gente abra essas discussões e que a gente busque possibilidades de fazer nas nossas vidas, porque isso ajuda a gente a se desenvolver, a gente ser lá na frente uma pessoa que não vai ser indecisa, insegura, o tempo todo sofrendo porque não sabe que decisão tomar, né? Ou não ter dificuldade para lidar com situações que envolvam negociações com outras pessoas. A gente vai aprender a ceder mais, a tolerar mais, a não produzir violência, a não produzir crise, porque é muito inerente à condição humana lidar com outras pessoas. Mas a gente aprende isso fazendo, vivenciando junto. Então, quando a gente faz isso, a gente está falando de uma saúde mental preventiva, né? Aí eu volto aqui para o início da fala. Quando se fala de saúde mental, não é só doença, não é só o tratamento, mas é cuidar da nossa saúde mental nesse campo da interação, né, das relações interpessoais, para que a gente possa, né, se tornar uma pessoa plenamente sã e aprender a lidar com as adversidades que sempre vão existir na vida. Então, isso é super importante. Se a gente conseguir refletir nessa tarde sobre isso, para mim, eu já ganhei a tarde. Já é um grande avanço. E aí, finalizando com a pergunta, né, Lilian, que você tinha feito, aqui em Sobral a gente tem o CAPS 2 e o CAPS AD, que atende os usuários que têm algum nível de sofrimento ou até mesmo de adoecimento nesse campo da saúde mental, quando precisam de cuidados específicos nessas áreas, e estamos fortemente trabalhando para, em breve, abrir o CAPS Infanto-Juvenil. A gente acredita que esse ano ainda vai sair, que vai ser uma grande conquista também para o nosso município, nesse campo do tratamento, já especializado em saúde mental. E no campo da prevenção, né, eu reitero aqui que é um grande desafio de todos nós, porque a gente pode cuidar da nossa saúde mental, a gente pode ajudar nossos colegas, as pessoas que a gente conhece, dentro dessa linha, né, de fortalecer as interações, de produzir coisas boas nas nossas vidas. Então, cuidar da saúde mental não é só coisa de doido, nem de quem está louco, nem de quem está doente, não. É exatamente o inverso. É cuidar para que a gente não adoeça. Né? E a gente faz isso junto, conversando, debatendo, fazendo atividades de lazer junto, um ajudando a outra nas dificuldades, e por aí vai. Então, são esses, né, assim, os grandes desafios e a grande mensagem que, da minha parte, eu gostaria de deixar para todo mundo, né? Espero que vocês consigam, de algum modo, se sensibilizar e compartilhar com outros colegas, né, a necessidade da gente discutir essa temática. Saúde mental, a produção de saúde mental não é só dentro do consultório, é também conversando sobre saúde mental, exatamente para a gente promover e prevenir, né, de que situações possam piorar na vida das pessoas. Então é isso, né? Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro, e a gente está sempre à disposição para quando quiser conversar mais sobre o assunto, né, ou ajudar na medida do que for possível. A gente está aqui para isso. Muito obrigada, doutor Aristides, pelas suas
fala fantástica, né? Eu, enquanto jovem, enquanto adolescente, eu não tenho palavras para descrever a gratidão em relação à sua fala, assim como também nós tivemos muitos comentários positivos aqui. Teve uma pessoa aqui que falou que foi uma aula, né, retratando sobre a infância dela em relação aos filhos, é algo muito diferente. E o doutor Aristides, ele traz essa perspectiva em forma, entre aspas, de comparação, para sensibilizar realmente. E uma frase do doutor Aristides que eu gostaria de destacar aqui, antes de passar para a nossa próxima convidada, é tolerar mais. O doutor Aristides falou isso e nós vivemos num tempo em que brigar no trânsito é muito fácil, brigar com outro é muito fácil, é como se as relações elas estivessem mais líquidas de fato, né? E essa tolerância que o doutor Aristides destacou é algo que eu gostaria também de deixar como mensagem a todos os nossos telespectadores. Gostaria de agradecer à Secretaria de Educação pela capacidade de articulação, de trazer o nosso público jovem para a nossa live. Eu estou muito feliz por ter boa parte dos nossos alunos aqui. E teve uma aluna que ela fez um comentário interessante, eu vou deixar esse comentário para o final, porque eu quero puxar mais um pouquinho de vocês. Só para a gente adiantar um pouquinho, eu gostaria de agradecer a Editora Moderna, mais uma vez, pela sessão do StreamYard para que nós garantíssemos esse momento. E agora eu gostaria de chamar aqui para a participação a nossa analista de políticas públicas, a nossa querida Marcilene Ferreira, que além de analista, é assistente social no CRAS Minimarinho, especialista em família e políticas públicas e bacharel em serviço social. A participação da Marcilene Ferreira é uma participação interessantíssima, porque nessa live nós falamos da escola, nós falamos do envolvimento familiar, só que a Marcilene, ela tem uma porta de entrada ao cuidado social, como eu até já havia falado para ela, que é justamente o CRAS. Muitas vezes esses indivíduos estão sujeitos a situações que precisam de um cuidado, né? E o CRAS, em determinados territórios, ele é a primeira porta de entrada para esse cuidado social. Então, a palavra da Marcilene, ela vai ser algo muito fundamental, porque ela vai falar da experiência dela enquanto assistente social, ela vai falar sobre o envolvimento familiar, porque eu acredito que ela já teve aí inúmeras experiências e eu queria saber dela a perspectiva que ela tem em relação ao envolvimento familiar, também nesse cuidado mental, porque eu tenho certeza que tem muitos pais que estão aqui aprendendo muito com cada um dos nossos participantes. Fique à vontade, Marcilene Ferreira. Pronto, mais uma vez, agradecer pelo convite, de estar presente nessa live, trazendo esse tema, né, de grande importância, que é a saúde mental, de traçar estratégias de prevenção, né, dos fatores de risco que pode ocasionar o adoecimento da saúde mental. Então, assim, eu me sinto um termômetro, né, porque eu estou ali próximo à comunidade, às famílias, né, que buscam o atendimento. Então, eu sou Marcilene, né, fui super bem apresentada, estou trabalhando no CRAS Minimarinho como assistente social, e quero destacar que é um grande desafio, né, trabalhar na política de assistência social, né, numa política que sempre a gente vem legitimando o espaço, né, pois a gente, infelizmente, é a prima pobre das políticas, né, a gente faz até essa brincadeira, né, porque é uma política que precisa de mais recursos para a gente, de fato, garantir a proteção social. Então, de modo em geral, a política de assistência social, ela visa isso, a proteção social, seja nos seus diferentes níveis de proteção social, né, porque a gente tem a básica e tem a especial. Eu atuo na básica, né, que é no CRAS. O CRAS, ele vai trabalhar com a questão da prevenção de riscos sociais e vulnerabilidades sociais,
o nosso trabalho se reporta mesmo a um trabalho social preventivo, tanto com as famílias quanto com os indivíduos, né? Ele é tanto um trabalho familiar, individual e comunitário. E como é que a gente trabalha? Através da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios. Então, se o município, se uma política pública oferta condições, né, de acesso a serviços, programas, projetos para a comunidade, então isso já ajuda, né, com certeza, na prevenção desses fatores, né, que os palestrantes destacaram, né, que a gente tem que tratar esses fatores individuais, familiares, sociais, escolares, né, como foi bem discutido. A gente faz um trabalho preventivo sobre drogas, bullying, através dos nossos grupos, né? Por quê? Para quem não conhece, o CRAS, ele tem 2 serviços, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é o PAIF, né, no qual eu participo. Esse serviço, ele é voltado para o atendimento da família, através de atendimento, visita domiciliar e os próprios grupos de pais, onde nesses grupos a gente trabalha com questões sociais, né, de grande percussão percussão na comunidade, como conflitos familiares, violência intrafamiliar, bullying, intolerância religiosa. Então, a gente faz essa discussão dessas temáticas sociais. A gente trabalha com a comunidade voltando para essas temáticas, né? E dessa forma, a gente faz, né, esse trabalho preventivo, né? Porque, como foi bem discutido, a saúde mental, ela não é só um problema da saúde, né? E sim da educação, da assistência, né? Tem que envolver, tem que fazer com que haja esse entrelaçamento das políticas, das ações, né? Porque o nosso usuário, que a gente atende lá no CRAS, é o mesmo usuário que é da educação, né? Aquele aluno que está estudando, é aquele aluno que faz acompanhamento no CAPES. Então, a gente tem que olhar para o indivíduo de modo integral, sabe? Porque se cada política olhar só para o seu viés principal da política, a gente não está atingindo o objetivo final, né? Então, nós da assistência social, a gente tem esse trabalho da prevenção, né, da garantia de direitos, de viabilizar direitos e de, principalmente, fazer com que aquele usuário, aquela família, indivíduo, consiga atravessar as zonas de vulnerabilidade que enfrenta, certo? Porque a gente precisa fazer com que aquele indivíduo, né, que apresentou determinada vulnerabilidade, supere. Como é que ele vai superar, né? A gente vai traçar, né, tipo um plano mesmo de acompanhamento, traçar quais são as potencialidades que ele tem, habilidades, para fazer com que ele tenha, né, essa vulnerabilidade, essa fragilidade, seja moral ou material, superada. Então, por isso, a necessidade do município, da política de assistência, investir, né, nas seguranças afiançadas da política de assistência, que é trazer acesso à renda, o direito à convivência familiar e comunitária, a segurança de autonomia, trazer autonomias para as famílias, trazer protagonismo social. São essas seguranças, né, como se fossem os objetivos da nossa política. E dessa forma, a gente está trabalhando, né, de formiguinha em formiguinha, para prevenir esses fatores, né,
de risco que podem acometer esse sofrimento mental, a doença em si. Exemplos, né? Eu recebi uma solicitação do Conselho Tutelar, recentemente, de um atendimento, a requisição, o encaminhamento solicitava um atendimento psicológico para a criança. E aí eu fui fazer visita domiciliar, né, para essa família, e fui entender o que foi que aconteceu para o Conselho Tutelar, né, mandar esse encaminhamento para a gente, né, eu fui entender toda a história. E aí, simplesmente, a criança, né, quando estava na escola ainda, isso antes da pandemia, tinha ido, na hora do intervalo, brincar juntamente com outras crianças, né? E aí, a professora, a cuidadora, um profissional da educação, falou para ela não ir brincar com as outras crianças no pula-pula, porque ela poderia quebrar o brinquedo, né? Ela não disse para a criança que ele era gordo, né? Mas essa fala desse profissional acabou fazendo essa criança ter um comportamento, né, de mudança, assim, imediata, né? Ela começou a ficar tristonha, começou a ter problemas de insônia, não queria mais se alimentar, e isso é grave, né? Porque, assim, todos nós, servidores públicos, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Porque muitas das vezes essa fala vai interferir na vida daquela pessoa, né? Que busca pela política, né? Que busca pelos nossos serviços. E aí isso me deixou muito chocada, sabe? Porque como um profissional da educação, né? Faz esse tipo de fala, né? E aí, o que foi que eu fiz, né? Eu falei assim, olha, nós do CRAS, a gente não tem psicólogo, né? Mas mesmo se tivesse, não era para essa perspectiva de atendimento clínico, né? Porque o trabalho do psicólogo no CRAS não é para atendimento clínico, é para um atendimento mesmo social, que nem o meu trabalho. É direcionado para serviço e programa. Então, eu encaminhei, né, para os serviços de psicologia aplicada, né, que existe no município, né, que são instituições que fazem, né, que prestam esse tipo de serviço à comunidade, né, é bom estar compartilhando com vocês, né, que existe esse serviço de psicologia aplicada na Faculdade Luciano Feijão, na Unita, então basta procurar pelo atendimento. Então, assim, vou ficar acompanhando, por exemplo, essa família, né, que já teve esse momento de como é que eu posso dizer, de adoecimento, né, a criança já está em processo de sofrimento, mas aí também a gente faz esse tipo de acompanhamento, né, de famílias que já estão em processo de adoecimento psíquico. Então, é isso, eu espero que vocês tenham compreendido, né, a minha discussão, né, e estou aqui. Que bom, Marcelene, fico muito feliz quando eu percebo na prática essa atuação da assistência social, porque eu acho que essa é a função, cuidar mesmo, né? E é uma pena que uma situação dessa tenha acontecido. A gente sabe que esse foi um caso que chegou à assistência social, mas como ele, pode existir muitos outros, né? E nós temos vários profissionais aqui. Nós temos pais, nós temos filhos, e essa discussão, eu acredito que ela está agregando muito a cada um dos que estão assistindo. E é por isso que eu venho aqui agradecer mais uma vez a cada uma das pessoas, dos nossos telespectadores, que continuam assistindo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo de grande relevância. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz pela participação dos jovens, estão aqui acompanhando, falando nome, se identificando. Isso é algo que é muito difícil de acontecer, porque às vezes o jovem ele se priva no seu mundo, e isso foi algo já até discutido pelo Dr. Aristides. Mas esse momento de participação é algo que me deixa extremamente feliz como jovem, como amante das políticas públicas.
eu quero deixar todos os jovens, todos os adolescentes que estão aqui nos assistindo, quero deixá-los à vontade para perguntar, mandarem as suas perguntas. Nós temos aqui profissionais e esse tema é um tema que ele vem realmente para responder a vocês, jovens. É uma live direcionada aos nossos jovens. Então, se você que está nos assistindo, adolescente, aluno, deseja fazer uma pergunta, pode nos mandar que nós vamos responder. Só que antes disso e ir para o próximo pontozinho aqui, eu gostaria de ressaltar uma frase que eu achei muito interessante, inclusive eu quero a ajuda da minha querida Bárbara Monte para discutirmos sobre essa frase. Nós tivemos aqui uma aluna que ela colocou o seguinte: é muito importante a gente ter o apoio dos nossos pais. Isso é algo que pode parecer uma simples frase, mas se você parar para analisar, é uma criança, um adolescente, não sei quantos anos ela tem, ela não colocou aqui, mas possivelmente ela deve vivenciar alguma coisa que ela acha que precise um pouco mais do apoio dos pais, né? E nós já até um pouco falamos sobre isso, o envolvimento familiar, e eu gostaria que a Bárbara Monte acrescentasse aqui a minha fala sobre o entendimento dos pais acerca de cada aluno, acerca de cada jovem, de cada adolescente, entendendo a função de pais, entendendo a função de limitadores e de educadores, porque são pessoas que estão ali para contribuir. Então, eu tenho certeza que cada pai que está aqui pensa no melhor para o filho. Mas qual é o seu ponto de vista de melhor? Será que você está dando espaço? Me acrescente um pouquinho, Bárbara Monte, que é... Então, Lilian, obrigada, né, novamente pela fala. Eu fui ouvindo os colegas, fui também lendo as frases aqui, né? Assinalei outra frase aqui que eu acho que casa também muito bem com essa que você destacou e que eu lembro. Primeiro, assim, acho que é importante colocar que a gente tem diretrizes, né? A gente tem nortes para a gente pensar nossas relações, para a gente pensar nossa saúde mental, que é justamente o que a gente está colocando aqui, né? Mas não existe uma receita no sentido de é assim que um pai e uma mãe deve ser, né? Se você agir dessa forma, com certeza vai dar tudo certo. Porque nós, os seres humanos, somos diversos, né? E nem tudo está sob o controle do pai e da mãe, né? Nem tudo depende do pai e da mãe, mesmo que sejam ou responsáveis, né? Porque nós também temos outras configurações familiares nos dias atuais. Então, quem exerce essas funções, né, parentais podem ser ótimas figuras de referência, mas tem outros fatores da vida que atravessam o desenvolvimento. Eu acho que o que entra aí, né, algumas coisas que a gente pode pensar, como eu disse, são referências para a gente pensar, as expectativas, né, que os pais têm em relação aos filhos, né, a possibilidade de dialogar, os vínculos familiares. Eu até estava pensando aqui, fazendo algumas anotações, vínculo é uma coisa fundamental. Sem vínculo, a gente não consegue desenvolver o diálogo, portanto, se expressar e ter acolhimento, ter a possibilidade de ressignificar nossos sentimentos através do diálogo. Então, vínculo com os pais, né, com as referências parentais, com a família especificamente, né, vínculo com... Eu vou pegar aqui a frase, né, de outra pessoa que eu achei interessante para comentar algumas coisas. Precisamos de psicólogos porque não temos mais as rodas de conversa na calçada. Esse é um outro tipo de vínculo que os adolescentes, né,
que todos nós devemos ter, que são os vínculos comunitários, né? O doutor Aristides comentou também sobre esses vínculos de uma outra forma, os vínculos comunitários, né? Os vínculos com a nossa escola, com os nossos professores. Então, se eu tenho vínculos confiáveis, né? Se eu tenho, portanto, acolhimento, se eu tenho espaços de socialização seguros não só fisicamente, mas emocionalmente, eu vou desenvolver, né, um repertório emocional, um repertório simbólico, que vai permitir que eu consiga dar sentido aos eventos da minha vida, mesmo que sejam eventos muito difíceis, né? Ou quando eu não estiver conseguindo dar um sentido para aquele evento sofrido da minha vida, eu aciono esses vínculos, né? Eu aciono a minha família, eu aciono os meus amigos, eu aciono aquele professor, aquela professora que eu confio. Então, por exemplo, em relação a um sofrimento psíquico muito intenso, como é o caso do suicídio, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar é qual é a rede de suporte dessa pessoa, né? Quem são os vínculos dessa pessoa, certo? Então, voltando para os pais são seres humanos também, com as suas questões, né? Com as suas dores. Não existe um manual para ser pai, para ser mãe. Vai se aprendendo a ser pai e mãe no decorrer do exercer dessa função, né? Assim como também não existe manual para ser filho e filha. O que existe são relações que vão se construindo. Se essas relações vão se construindo como eu disse, com vínculo, né, com confiança, é possível encontrar possibilidades para lidar com os conflitos, né, que tem em toda relação. E aí eu vou voltar a essa frase aqui, que a colega colocou, né, sobre os vínculos comunitários, de precisamos de psicólogos porque não temos mais rodas de conversa na calçada. Eu entendi o que ela quis dizer, né, do quanto é importante esses vínculos, justamente para que a gente tenha esse suporte emocional, para que a gente tenha esse repertório de trocas, né, de trocas afetivas, de socialização, mas eu só quero destacar que o papel do psicólogo ele é bem diferente, porque às vezes ainda existe essa confusão, né, ainda existe um certo desconhecimento do que é o trabalho de saúde mental, o trabalho da psicologia. O trabalho da psicologia não é apenas conversar, entre aspas, né, ou dar conselho. Sim, o trabalho da psicologia se dá através da escuta, se dá através de um diálogo, mas é uma escuta que nós costumamos falar, né, para que todos possam compreender, uma escuta qualificada, uma escuta embasada na compreensão de como o psiquismo funciona, né, e do que interfere vamos falar assim, no funcionamento saudável desse psiquismo, né? Então, assim, outra coisa importante também para a gente destacar é que não existe um perfil, tá, gente? Não existe um perfil. Eu vou trazer aqui a depressão, porque é um problema de saúde mental, né? Que, inclusive, a Organização Mundial da Saúde destaca aí que se agravou com a pandemia, mas a depressão não tem um perfil, né? Não tem um perfil de pessoa depressiva no sentido, eu olhei para aquela pessoa com certeza, né, tem um problema, é deprimida. Inclusive, tem um cantor que ele saiu em muitas notícias, acho que foi em 2019, um cantor chamado Chester Bennington, que ninguém imaginava que ele ia se matar, né? Inclusive tem fotos do dia e ele tá lá com a família sorrindo e no mesmo dia ele se matou, né? Então não há exatamente um perfil de que você olha para uma pessoa e você classifica ela ali, né, num perfil depressivo, né? Existem indícios, sim, que a gente tem que observar,
né? Indícios importantes para a gente observar, assim como uma pessoa que está sorrindo, interagindo com todo mundo, isso não nos dá certeza que aquela pessoa não tenha nenhum sofrimento psíquico, né? O que a gente precisa, indícios que podem se destacar, né, e chamar a nossa atenção, como está a vida daquela pessoa no sentido, as relações dela, né? Ela está conseguindo trabalhar, ela está conseguindo se relacionar, ela está conseguindo estudar, ela está conseguindo dormir, ela está conseguindo comer, né? Desde as funções mais simples, como dormir, até as mais complexas, né? Como trabalhar, ela está conseguindo fazer suas funções diárias, né? Bem, ou há um nível de sofrimento aí, certo? Acho que é importante destacar isso também. Eu falo isso que, como psicóloga escolar educacional, eu já tive alguns pais e mães preocupados, né? Porque meu filho é tímido, como se timidez fosse necessariamente um defeito ou fosse um indício, como eu disse, de alguma questão dessa ordem, né? E outra coisa importante, né, que eu quero destacar, apesar da gente já ter falado aqui, é que a gente, aqui na nossa troca, a gente está usando palavras de senso comum para a gente se fazer entender com quem não é especialista da área, né, com os colegas, com os jovens, com os adolescentes. Mas eu quero destacar, né, que eu preciso destacar que foi até um tema que você levantou, Lilian, no início, né, que tem a ver com estigmas em relação à saúde mental, é que a gente não pode esquecer que o que a gente faz no dia a dia, né, que as nossas práticas, como a gente constrói a nossa realidade, tem a ver com a linguagem que a gente usa. Então, assim, né, nós comumente a gente fala, né, o louco, o doido, o maluco. Essas palavras carregam aí um histórico aí de estereótipos, né, de preconceitos relacionados à saúde mental. Não, eu não vou no CAPS porque eu não sou doido, eu não vou no psicólogo porque eu não sou doido, né? Eu não vou tomar remédio porque eu não sou doido, eu não sou maluco, enfim. O que eu quero dizer é que qualquer um de nós pode ficar doido, né? O que eu quero dizer é que qualquer um de nós pode ter um sofrimento psíquico, pode vir em algum momento da vida precisar tomar uma medicação. E nós temos que internet. Pronto, voltou, né? Esses estigmas, esses Eu acho que a psicóloga Bárbara Monte está com alguns estereótipos associados a a psicóloga Bárbara Monte teve um probleminha aqui na conexão dela. Eu acho que ela está voltando. Quando ela retornar, ela vai concluir esse pensamento dela. Agora eu queria pedir muita atenção dos nossos jovens que estão aqui compartilhando os seus pensamentos, que prestasse bem atenção a um vídeo que a nossa equipe técnica da vice-prefeitura vai começar a postar daqui a alguns instantes. E esse vídeo ele traz um aspecto bem jovem, realmente, sobre tudo isso que vocês estão colocando aqui no chat, que eu estou acompanhando. Eu estou muito feliz por estar acompanhando isso e por vocês estarem se abrindo, né, entre aspas, com os nossos profissionais. Então, eu vou pedir aqui a nossa equipe técnica do gabinete da vice-prefeita para nós olharmos esse vídeo. É um vídeo super interessante e eu peço a atenção de vocês. Eu vivo comparando a dor do outro com a minha e às vezes penso que tem dores maiores, por isso não procuro ajuda. Cada dor é legítima, merece escuta, empatia, respeito e encaminhamento.
Olá, sejam bem-vindos ao serviço de atendimento ao cliente do Quebrando Tabu. Eu sou a Tainara Ogê e hoje eu vou aqui responder algumas dúvidas e comentários que vocês deixaram lá no perfil Quebrando Tabu. Então, gente, o tema de hoje é super importante e necessário. A gente vai falar aqui sobre a importância da saúde mental para jovens e adolescentes. Pensando nisso, o Unicef criou o projeto Pode Falar, que é um canal de conversas via internet. Ele funciona de forma anônima e gratuita e com ele você pode se inspirar, se cuidar e falar sobre tudo isso que você está sentindo. Porque muita gente tem preconceito com atendimento para a saúde mental. Por falta de informação ou até mesmo por uma questão cultural, algumas pessoas podem agir com preconceito e fazer com que aquela pessoa que está passando por esse sofrimento emocional esconda os seus sentimentos. Isso acaba fazendo com que ela adie essa busca por um atendimento qualificado com psicólogo ou psiquiatra. Mas hoje em dia isso vem mudando, muita gente está entendendo que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo. E por isso é fundamental pedir apoio quanto antes. Minha escola me pressiona muito, isso faz com que eu me pressione muito. Como eu faço para ficar mais leve com os estudos? Olha, em momentos assim de muita pressão, é normal você sentir um certo nível de ansiedade. Mas se esse sentimento te trouxer preocupação, nervosismo, alterar teu sono, tua alimentação e te impedir de fazer outras atividades, fale com sua família, professores ou com alguma pessoa adulta da sua confiança para você poder saber quais são os caminhos que você tem para se sentir melhor. As redes sociais influenciam na nossa saúde mental? As redes sociais, elas podem influenciar de uma forma positiva ou negativa na vida de alguém, dependendo de quem domina quem. Se você consegue equilibrar as atividades na tela com ações longe da tela, aí ó, tá ótimo. Mas se você se deixa levar por horas diante do celular ou do computador, aí a gente tem um problema. Porque aí você pode se comparar com pessoas aparentemente mais felizes ou mais belas, ou ainda se expõe a conteúdos negativos, discurso de ódio. Aí, meu filho, tem, que parar para repensar a melhor forma de usar suas redes sociais. Estou acabando o ensino médio e essa pressão de escolher a carreira, faculdade, trabalho acabam comigo. Essa é uma fase de muita pressão, de muitas decisões, mas você não precisa lidar com tudo isso sozinho. Essa ajuda para montar sua rotina, descobrir quais são os seus interesses e aí pensar quais são os seus possíveis caminhos profissionais. Ah, mas como é que eu posso fazer isso? Gente, tem muito mistério. Pode ser conversando ou então pesquisando mesmo na internet palestras, lives de pessoas que já exerce uma atividade profissional que para você parece interessante. E, gente, trazendo até aqui pro meu caso, ninguém é obrigado a acertar a carreira de primeira, não. Eu primeiro fiz direito, depois fui pro esquerdo e estou muito feliz. Então, vamos ter paciência. Como ter uma conversa saudável com meus pais sobre isso? Olha, pode parecer difícil, mas é possível sim quebrar esse gelo e aproveitar alguns momentos de proximidade. Durante as refeições, ou você pode até mesmo comentar algo que aconteceu na novela ou no BBB, um meme da internet ou alguma notícia para você aproveitar esse momento e dizer como você está se sentindo. Aí pode ser que seus pais não tenham uma resposta pronta ali no momento ou então que não tenham percebido que você precisa de ajuda, mas podem estar atentos ali para te escutar, para te acolher e também para procurar junto com você um caminho. Mas Thay, e se eu tiver que tomar remédio? Eu não quero viver dopado. Meu irmão, te acalma. Nem todas as pessoas que precisam de ajuda na área da saúde mental precisam de medicamento. O uso deles, caso seja necessário, isso vai ser avaliado por um profissional como um médico psiquiatra e aí vocês vão ter uma conversa franca para se entender a necessidade de uso e também o tempo necessário de tratamento. O que me impede de cuidar da saúde mental é a falta de acesso gratuito ao atendimento. Gente, por isso que é extremamente importante o projeto Pode Falar, que ele é um canal de ajuda em saúde mental para jovens e adolescentes entre 13 e 24 anos. E ele é dividido em 3 sessões. A primeira sessão é o Quero Me Cuidar, que oferece materiais, vídeos e guias para esse autocuidado. A segunda é a sessão Quero Me Inspirar, que permite que você compartilhe com outros jovens a sua história de como superar situações difíceis. E a terceira sessão é a Quero Falar, que indica instituições
parceiras que oferecem esse atendimento de escuta qualificada de forma totalmente gratuita e confidencial. A pandemia adoeceu mentalmente a gente com isso de se virar e aprender a ter aula online. Então, para a gente conseguir lidar com essa situação toda de uma forma mais leve, anote aí que eu vou dar aqui algumas dicas. Primeiro, tenha uma rotina, incluindo atividades, exercícios fora da tela. Crie distrações como forma de ter um alívio, como por exemplo, você pode dar uma pausa para ler um livro, ver um filme ou assistir uma série. Também é importante você se manter conectado com seus amigos e tentar descobrir novos interesses, novos prazeres, como por exemplo, tocar um instrumento novo, ou então cozinhar. Enfim, o mais importante de tudo é você aprender a vivenciar os seus sentimentos com respeito. Pronto, respondi todo mundo. Queria agradecer todo mundo que mandou sua pergunta, seu comentário. E também queria agradecer o pessoal do Unicef que elaborou essas respostas, com também o apoio da psicóloga Caris Cavaccini, que é cofundadora do Instituto Vitaleve. Então, vocês viram aí como é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Não precisa se sentir fraco por precisar de ajuda, porque todo mundo aqui passa por momentos difíceis de lidar sozinho. Então, se lembrem que assim como o seu corpo, a sua mente também precisa de cuidado. Retornando. Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Gente, esse vídeo, ele foi da Influencer Digital. Acho que todos estão retornando aqui. Estão me ouvindo bem? Pronto. Esse vídeo, ele foi da Influencer Digital, youtuber, Tainá Ugela, embaixadora do selo Unicef no Brasil. E foi um vídeo que foi necessário até demais para cada uma dos adolescentes que estiveram aqui. E principalmente, tem uns assuntos aqui que eu quero ressaltar e eu quero pedir a ajuda do Dr. Aristides para isso. Antes dele falar, eu gostaria de pedir a essas pessoas que comentaram, a esses alunos que estão nos assistindo e até mesmo aos profissionais, aos pais, para acessarem a essa plataforma Pode Falar. Ela é desenvolvida pelo selo Unicef, ela foi desenvolvida, aliás, e você pode começar esse cuidado com a sua saúde mental, certo? Então, vocês anotem aí o Pode Falar para vocês darem uma olhadinha depois. E não só o vídeo foi ótimo, como estão falando aqui, realmente foi muito, muito bom, como também o Pode Falar, que é esse site, traz uma imensa ajuda à saúde mental. Mas, já encaminhando um pouco aqui para a finalização do nosso evento, eu gostaria de destacar, doutor Aristides, uma mensagem que me tocou muito, né? Diz o seguinte: sinto saudades da escola, porque lá eu tinha amigas para desabafar. Eu não tenho mais ânimo para sair de casa. Olha como esse comentário foi pertinente, justamente quando nós estamos falando de saúde mental e desses casos. Eu acho que o doutor Aristides vai me ajudar a complementar sobre isso. E outra, doutor Aristides, foi a seguinte: eu tenho muita ansiedade. As pessoas acham que depressão é brincadeira. Por favor, fique à vontade para complementar. Bem, vamos lá. São duas perguntas bem interessantes. Na verdade, primeiro uma colocação e depois uma outra que vai mais com um caráter de pergunta, né? A descrição da companheira, quando coloca aí que tinha as colegas da escola e agora pode ter ainda, mas não tem o ânimo, né? Isso mostra uma realidade que nós estamos vivendo e certamente não é só ela. Muitas pessoas podem estar passando por essa mesma situação. O cenário dessa pandemia, que se arrasta há mais de ano, tem produzido, né, a médio prazo, um desgaste emocional muito grande nas pessoas. E, às vezes, o que era importante na vida, que era esse contato das amigas, muitas vezes pode ter sido distanciado
porque as pessoas se encontravam na escola. A escola, além de ser um lugar de se assistir aula, também é um lugar de se fazer vínculos, se fazer amizades, né? E isso foi muito prejudicado com o processo da pandemia. Mas, diante da colocação dela, a gente vê assim, que tem uma questão aí que não é só de interação, mas é de ânimo. Ela não está animada, né? É uma questão do humor. Que talvez ela precise buscar uma ajuda para cuidar dessa questão do humor, caso ele sozinho não se restabeleça. Então, vejamos aqui de uma linha bem prática. Se a pessoa está desanimada e esse ânimo não melhora, ela fazendo as coisas em casa, conversando com as pessoas, ou não tem essa energia para fazer as coisas, é importante que ela busque conversar com alguém que possa ajudá-la. Ou ajudar a fazer junto, porque quando começa a fazer junto, pode ser que melhore, mas se isso não resolver, pode ser que o tipo de ajuda que seja necessário seja a ajuda de um profissional. E aí a gente sempre orienta a buscar inicialmente o posto de saúde próximo da casa que ela more, ou algum outro profissional que ela tenha algum contato, para conversar sobre o que ela está sentindo, porque provavelmente essa falta de ânimo pode ter outros sintomas, não seja só esse, e aí vai precisar investigar tudinho para pensar qual é o cuidado que vai ser necessário. Se é passar por um médico, se é passar por um profissional da psicologia, se é passar por um outro profissional que não necessariamente seja médico ou da psicologia, mas alguém que escute, que entenda e que possa, juntamente com ela, pensar em dar uma organizada nesse dia a dia para ver se melhora esse estado de humor dela, né? Esse ânimo que está faltando para ter contato com as pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer, resumido? É que essa falta do ânimo demanda um suporte de ajuda de outras pessoas, seja para um tratamento ou seja para um apoio, né, social, mas no campo da convivência. Aí a gente sempre orienta começar com um e, se não resolver, passar para o outro, tá certo? E aí a companheira que mandou a mensagem já poderia, a partir dessa ideia, tentar fazer isso, né, buscar esse suporte de algumas pessoas ou até mesmo uma avaliação de algum profissional que possa identificar, se for o caso, alguma necessidade de cuidados especializados, e aí eles vão tomar as devidas providências terapêuticas. A outra colocação é que existem dois pontos que parecem misturados, eu vou tentar explicar os dois. Existe a depressão, existe os transtornos de ansiedade. E, às vezes, a ansiedade ela é sintoma da depressão. E, às vezes, são coisas isoladas. Existe a depressão e o transtorno de ansiedade. Mas, antes de existir esses dois, tem um outro detalhe, que é a própria ansiedade. É importante que a gente saiba o que é a ansiedade. A ansiedade é um afeto que pode se manifestar em forma de sentimento ou em forma de emoção. Assim como a alegria, assim como a tristeza, assim como a segurança ou a insegurança, assim como a fé, assim como a mágoa, assim como, né, o luto, né, são afetos que o nosso sistema emocional produz no dia a dia e é natural produzir isso. Especificamente, a ansiedade, ela é um afeto que a gente poderia dizer, de uma forma assim prática, que se dá numa forma de uma linguagem. É o nosso eu dizendo para nós que tem alguma coisa na nossa vida que não está legal. Então, repare bem, toda vez que a gente escutar ou sentir, eu estou com alguma ansiedade, a ansiedade não vem do nada. Ela vem diante de alguma coisa que não está legal na nossa vida. E aí a gente precisa, primeiro, descobrir o que é para resolver.
Se for uma coisa muito séria que não dá para a gente resolver sozinho, a gente tem que buscar ajuda de alguém a enfrentar essa coisa que está mal resolvida que a gente precisa resolver. Às vezes a gente resolve ligeiro, às vezes demora para resolver, e às vezes não depende só da gente. Às vezes tem coisa que é tão complicada que depende dos outros. Mas a gente tem que primeiro identificar esse agente que é o produtor da ansiedade. Nesse sentido, sentir ansiedade, ela não é necessariamente ruim, embora que o sintoma incomode. Mas a ansiedade é a linguagem do nosso corpo dizendo que alguma coisa não está legal. E aí a gente tem que, primeira coisa a fazer é descobrir isso, o que é que não está legal, para depois partir para resolver. Se a gente não descobre e nem resolve, a gente vai ficar sentindo o que eu costumo dizer para as pessoas, que são esquisitices. Do fio de cabelo ao dedão do pé, aparece tudo esquisito. É mão gelada, é pé gelado, é trimelique, é bate-pum no coração, é angústia, é entalo na garganta, é tontura, é vista que escurece, é vontade de sair correndo, é vontade de fazer alguma coisa que a gente vê que não combina com a gente. E esses sintomas esquisitos, eles ficam mudando. Ora na cabeça, ora na barriga, ora no pé, ora na mão, ora no braço, ora na perna. O tempo todo desse jeito. A gente não pode ficar só focando no sintoma. A gente tem que lembrar que não vem do nada e que nós temos que descobrir o que é que está mal resolvido na nossa vida para resolver. Essa é a grande mensagem que toda vez que a gente sente ansiedade, o nosso eu está tentando nos dizer através desses sintomas esquisitos. Quando a gente não descobre o que está mal resolvido e não resolve, às vezes essas sensações que eu chamei de esquisitice podem aumentar, elas podem ficar mais intensas ou mais frequentes, que é quando o profissional da saúde vai chamar de transtorno de ansiedade, tá? Que é como se fosse uma ansiedade já tão intensa que está atrapalhando demais a vida da pessoa. Então, existe a ansiedade que é natural, que todos nós temos, que são essas manifestações do nosso eu, para a gente tentar abrir o olho e resolver o que é que está mal resolvido na nossa vida. E existe o transtorno de ansiedade, que é quando essas sensações já estão bem intensas, bem frequentes, que a gente não consegue mais resolver sozinho, então a gente precisa de uma ajuda em forma de uma terapêutica, que pode ser com um profissional da saúde, um profissional de saúde mental. Às vezes, tem casos que vai precisar de medicação, tem casos que vai precisar de psicoterapia, tem casos que vai precisar de outras atividades que produzem um efeito terapêutico e que provoca a gente a pensar nessas coisas que não estão legais na nossa vida, que a gente precisa resolver. E enquanto não resolver, o nosso próprio corpo vai ficar produzindo essas esquisitices que a gente chama de ansiedade, que é como se fosse uma forma de dizer, abre o olho, né? Você tem que mudar algumas coisas aí na vida, que não dá para ficar, né, achando que amanhã vai estar bom, que vai resolver sozinho, que tem uma pílula mágica, que a gente vai tomar essa pílula mágica e vai ficar tudo zen, né? Então, o grande lance da ansiedade é entender que, primeiramente, ela não é uma doença, ela é um afeto que todos nós temos. E que esse afeto, ele tem essa característica de ser uma manifestação de linguagem corporal. Né? E nós não conseguimos, por exemplo, identificar a linguagem do nosso corpo quando diz que está com sono. A gente não sabe o que ele está querendo dizer. Está querendo dormir. Quando a gente está com sede, o que o nosso corpo está querendo dizer? Que está precisando de água. Quando a gente está com a barriga roncando, está querendo dizer o quê? Está precisando comer. Então, quando sente ansiedade, está querendo dizer o quê? Aí só cada um é que vai poder traduzir essa linguagem corporal para tentar buscar as maneiras de resolver. Impressionante. Na hora que você descobre, na hora que você resolve, a ansiedade alivia. Então, a ansiedade ela não é nossa inimiga. Né? Se nós não tivéssemos ansiedade, a gente era uma pessoa lesada. Por isso que a gente tem ansiedade, que é aquela energia que nos impulsiona para fazer as coisas. Por isso que a pessoa ansiosa, ela fica agoniada ali para resolver
tudo de uma vez, acaba até se atrapalhando muitas vezes, porque quer resolver logo, porque quando vai falar, confia as palavras, fala por impulso. Então, porque é uma energia que nos impulsiona a resolver as coisas que estão mal resolvidas ou que precisam ser resolvidas. Aí, quando essa energia está muito intensa, né, que tá, chegar ao ponto de atrapalhar em vez de ajudar, é que está no nível de um transtorno de ansiedade, que aí vai precisar de um tratamento, né, mais específico. Mas nem todo mundo que tem ansiedade está no nível do transtorno. Às vezes nós estamos na ansiedade natural que todos nós temos. O que a gente precisa é aprender a identificar o que a ansiedade está querendo nos passar. Tá? Então, isso aí é super importante no nosso dia a dia. Entender que a ansiedade, sempre que a gente sente, a gente tem que primeiro dar uma parada e ver o que é que está mal resolvido na nossa vida para buscar resolver. Às vezes são coisas dentro da gente, às vezes são coisas que estão fora. Às vezes é uma pessoa que a gente está intrigado, tem que a gente voltar a fazer as amizades. Às vezes é a gente buscar se reconciliar com a família. Às vezes é organizar os horários dos estudos. Às vezes é organizar nosso horário de dormir, que a gente está forçando a barra com o próprio corpo. Né? Então, é só mesmo a pessoa que pode identificar o que está mal resolvido e começar a buscar as formas para resolver. Espero que tenha ajudado que a pessoa que perguntou aí tenha algumas ideias aí que possa também contribuir, né, nesse cuidado em saúde mental. Que participação incrível, mais uma vez, a sua, doutor Aristides. Eu gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez. É uma honra ter você num momento tão importante como esse. Queria muito ficar aqui recebendo essas perguntas, né, e respondendo, e dando essa ajuda que é tão importante. Já vi que muitos aqui pediram apoio dos pais, que os pais precisam apoiar, que os pais precisam entender. Mas é como foi citado não só pelo doutor Aristides, mas pela Marcilene. Existem aqui profissionais, existem aqui pais, existem aqui filhos que precisam tentar sair desse mundo que estão sentindo e dialogar, ver o que está acontecendo, que é realmente esse caminho proposto pelo doutor Aristides. Nós, mais uma vez, enquanto seu Unicef, como mobilizadora, agradeço aqui a articulação do professor Emílio, que também está aqui nos bastidores. Gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso público, aos nossos telespectadores, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens que estão aqui participando desse momento. Obrigada ao doutor Aristides, ao professor Herbert, que não está mais aqui, mas que também fez uma participação fantástica. Obrigada, Marcilene. Obrigada, Bárbara, que não está aqui também. Ela caiu, estava com probleminhas de internet, também tive. E é normal, né? Nós estamos ainda nos adaptando, né? Existem coisas que não dependem só da gente. Mas o nosso tempo já está bem esticado. Eu preciso finalizar por aqui. A palavra é essa, gratidão. Gratidão pelos nossos adolescentes terem participado. Gratidão pelas palavras belíssimas dos nossos convidados. Desejo uma boa tarde a todos. E gratidão também à Editora Moderna, que nos cedeu essa plataforma que é o StreamYard. Desejo a todos que se cuidem e cuidem da saúde mental, porque é cuidar de vocês mesmos. Obrigada.